E aí, pessoal, tudo bem? A entrevista de hoje é com o professor Mauro Luiz Peron. Ele é doutor em multimeios pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas. Nós conversamos um pouco sobre as imagens no cinema, a construção dos papéis sociais, a influência dos blockbusters, dentre outros assuntos. Vamos conferir? Eu acho que o que é particular para mim é que o cinema é imagem na medida em que ele constrói, não é, com o estatuto da imagem, narrativas distintas que permitem que a gente veja a imagem para além daquilo que é banal. Isto é, o grande cinema talvez seja aquele que estimule com a imagem aquilo que é mostrado e aquilo que também não é mostrado. Toda imagem é resultado de uma seleção do olhar, toda imagem é resultado de uma atitude discursiva. Eu costumo pensar que o cinema ele é uma construção fundamentalmente baseada na imagem e a atitude cinematográfica sempre é, em relação à imagem, uma atitude estético-política. Nunca é só estética, nunca é uma atitude só política, é estético-política porque o cinema é imagem. Evidentemente que ele é som também, mas sempre o som a serviço da imagem. Então o cinema, ele não apenas ilustra uma questão, embora ele também faça isso, tanto na chave do documentário quanto na chave da ficção. O cinema não apenas ilustra, o cinema, ele, ao construir uma história, ele ilustra de uma maneira discursiva. E a narratividade cinematográfica é que dá o sentido da imagem, que dá justamente a forma pela qual uma história deve ser contada num certo ordenamento discursivo. E isso implica em que medida uma representatividade está colocada ali. Todo cineasta ordena o seu olhar. Todo olhar cinematográfico ele é seletivo, como a gente sabe. E se ele é seletivo, ele tende a voltar-se para determinadas questões e não para outras. O cinema não apenas conta uma história, e talvez nós todos, como espectadores e cineastas, tenhamos que nos estimular a pensar que uma história é contada de uma certa perspectiva do olhar e talvez os espectadores também tenham algo a dizer sobre o cinema. A imagem está aí como um reflexo de quem a produziu e ela está aí também para ser colocada sobre a ordem do olhar de quem assiste a esses filmes. Isso é fundamental para pensar a imagem e se ela alcança uma representatividade maior ou menor, em quais frentes, em que medida, tanto na chave do documentário quanto na chave da ficção, um filme é feito para quê, para quem e para quais circunstâncias e em nome de qual projeto de sociedade. Isso é fundamental. Que o entretenimento ele é uma forma de conhecimento. Evidentemente que podemos, num sentido mais estrito, pensar que existem filmes que procuram ser mais cerebrais, mais introspectivos e outros que pretendem mais entreter. Nessas perspectivas, isso é compreensível. Mas, ao mesmo tempo, numa outra perspectiva mais larga, talvez, o entretenimento ele é uma atitude política. Porque ele entretém de uma maneira, porque ele elege a relação entre heróis e vilões de uma maneira, porque ele elege uma relação entre bem e mal de uma forma, porque ele também aciona a relação entre o justo e o injusto, entre o moral e o imoral, entre o nefasto e aquilo que nos acolhe de uma certa maneira. Toda atitude política, mesmo as mais à esquerda, mais à direita dos espectros políticos, toda forma de entretenimento é uma atitude política. Há uma questão aí da figura dos filmes blockbusters, não é? Em primeiro lugar, eles significam uma forma de entretenimento mais coletiva e que estão voltados para um público mais amplo.
E, nesse sentido, grande parte desse público mais amplo é tanto infanto-juvenil quanto adulto. Mas os filmes blockbusters acionam duas questões centrais que me parecem que está desde o cinema clássico, que é a inflexão, que é a relação entre heróis e vilões. E isso mostra uma imagem de mundo. E isso significa, por exemplo, que a figura do herói, se no cinema clássico é a figura do indivíduo frequentemente masculino, não é? E que ele tem uma missão salvadora da sociedade que ele representa. E essa contraparte é dada justamente pela vilania de outros personagens que vêm numa atitude de mostrar uma forma de objetivo de destruir sociedades, de colocar justamente o lado maligno do mundo em ascensão, em nome justamente de uma recusa de toda forma do bem, do cidadão justo, da sociedade pura, do indivíduo de bem no final das contas. Garotinha rápida, não é? Eu penso que a estrutura dos blockbusters, né, frequentemente voltada para filmes de ação, né, são filmes mais epidérmicos, que a imersão espectatorial pretendida por esses filmes é uma imersão justamente sensorial, sobretudo. Ainda assim, você tem heróis que passam a ser um pouco mais complexos e vilões também que passam a ser um pouco mais complexos, o que é talvez um ganho, não é? O problema, talvez, é não a presença dos blockbusters apenas, mas como que, frequentemente, como a expressão já indica, né, a presença dos blockbusters muitas vezes deixa em segundo, em terceiro plano, filmes que não têm esse perfil, mas que também acionam muito dessas clivagens pressupostas entre heróis e vilões e que isso vem mudando. Essas filmografias, elas também assumem uma representação social. Então, todos esses filmes de entretenimento, mais introspectivos, mais filosóficos, etc., todos esses filmes constituem uma matéria-prima para pensar o que eles representam e o que eles deixam de representar. E essa forma de pensar a representatividade no cinema também está presente na forma como os personagens são construídos, não é? Inclusive femininos, não é? Inclusive a questão da raça. Então, toda a filmografia presente no mundo, o acervo hoje é imenso, não é, que nós temos, não é uma matéria-prima para a representação social, para aquilo que se representa, para aquilo que não se representa, como negar que os filmes são uma forma de saber. Toda forma de saber é uma atitude política também, não é uma atitude neutra. E a imagem no cinema é a imagem de uma representação social de uma maneira para um contexto visando determinados fins políticos e, claro, também econômicos. Eu começaria, primeiramente, pela questão final que você levanta. É fundamental que homens e mulheres tenham as mesmas possibilidades de construírem cinematografias. Isso é fundamental, porque isso traz uma visão plural. Não necessariamente, não necessariamente. Homens podem ter visões machistas, mulheres podem ter visões machistas, roteiristas ou diretoras ou diretores. Então, essa questão ela não garante, essa chave do gênero, ela é fundamental, ela tem que ser tratada, afinal de contas, a história da opressão feminina é imensa, não é? E ela segue hoje presente. Então, a liberdade da mulher também exercer o seu ofício de cineasta é fundamental. O que é interessante nisso também é que, juntamente com a questão do gênero, é preciso que a gente aborde a questão das classes sociais. Uma questão é uma mulher de uma classe social alta ter acesso a dirigir filmes. Uma coisa é uma mulher de uma classe social baixa ter acesso a dirigir filmes. Os discursos vão ser diferentes. E essa diversidade ela precisa ser colocada, ela precisa ter expressão em filmes que sejam exibidos e debatidos e vistos e revistos. Há homens que fazem filmes sobre mulheres e essa perspectiva pode ser bastante promissora de pensar novas formas de olhar o papel feminino, os personagens femininos, as personagens femininas no sentido do que elas são, no sentido da história que se constrói para essas personagens, etc. Não se pode esquecer dessa longa trajetória, é preciso reforçar isso, de opressão feminina em várias frentes, não é?
E isso significa que um dos grandes trabalhos, digamos assim, acadêmicos, voltados para pensar de como que o cinema constrói um olhar muito machista sobre as próprias mulheres, é o trabalho justamente de muitas mulheres que teorizam sobre o cinema, e isso é absolutamente crucial. Por quê? Porque às vezes o olhar do homem, não que ele seja necessariamente machista, mas o olhar do homem, ele impede, quase que sufoca que a mulher tenha algo a dizer sobre ela mesma. São perspectivas essenciais. As mulheres olham diferentemente, frequentemente, e elas têm algo a dizer. Inclusive porque, às vezes, elas contestam o machismo e, às vezes, inadvertidamente também podem correr o risco de, digamos, legitimar um certo machismo, etc., também nos filmes de ficção. Então, há de tudo isso. Então, é preciso olhar a presença feminina no cinema, como é preciso olhar a presença masculina no cinema. Eu penso que há um déficit, entretanto, muito grande de cineastas. Assim, grande parte dos filmes não são dirigidos por mulheres. Isso é um problema, não é? E essa diversidade que você aponta, ela é essencial de estar presente aí. Mesmo as cineastas mais à direita do espectro político, nós temos que ver de tudo. Então, que venham filmes cada vez mais de mulheres, de homens, que a questão do gênero seja sempre questionada, que a imagem cinematográfica ela seja múltipla também por isso.